detalhes fazem muita diferença. O que você falar e como você falar, e principalmente o que você não falar. Eu costumo falar para as pessoas que a aromaterapia, né, a doTERRA ou qualquer outra coisa na vida, ela parece muito com o namoro. Você, quando vai namorar uma pessoa, você não conta teus defeitos no primeiro dia, você não diz que pretende casar com a pessoa e levar a sogra para morar com você, que você de manhã é mal-humorado. A gente não fala essas coisas. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas querendo apresentar os óleos essenciais, mas na ânsia de passar todas as situações, o que eles fazem? Eles acabam falando demais e acabam espantando a pessoa e trazendo medo para ela, e a pessoa fica assim, nossa, acho que eu não dou conta disso não, né? Acho que eu não vou conseguir fazer esse negócio. E isso vai acontecer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito, como eu tenho feito, para que vocês possam copiar as ideias, né? Eu acho que é uma coisa que tem dado muito certo para mim. Então, hoje a gente vai falar de óleos essenciais, né? Primeira coisa, eu vou me apresentar para vocês. Quem sou eu? Né? Eu sou a Marisete Neves, eu tenho um doutorado em aromaterapia, eu sou coordenadora e professora de uma pós-graduação, eu tenho várias certificações, sou escritora, eu tenho 2 livros, sou instrutora de aromaterapia, sou Blue Diamond e fundadora da doTERRA. Agora, nada disso para mim tem importância, porque o que eu mais gosto de ser chamado, o maior título para mim, chama-se vovó. E a aromaterapia, para mim, é como se eu estivesse cuidando da minha família. Então, eu vou contar um pouquinho do meu particular para vocês. A minha mãe era a pessoa que mais conhecia plantas na minha vida. Tudo na minha casa era assim, é chá para isso, é chá para aquilo, tudo a minha mãe fazia. Só que a minha mãe era analfabeta. A minha mãe não sabia nem escrever o nome dela direito, né? Mas ela tinha um conhecimento de plantas, gente, que era um negócio impressionante. Então eu vou falar para vocês. Eu, quando comecei a descobrir a aromaterapia, eu lembrei da minha mãe e eu pensei, eu preciso tornar isso algo tão simples que qualquer pessoa possa aprender. Inclusive, a minha mãe, se ela estivesse viva, ela poderia aprender sobre os óleos essenciais. Então, hoje, o que eu fiz? Eu resgatei isso através da minha família. Apesar de todos os títulos que eu tenho, o que acontece comigo? Eu sou aquela que as minhas filhas me ligam e falam, mãe, está acontecendo isso, o que eu faço? Mãe, olha só, tá assim, o que é assado? E isso me remete muito à minha infância. Né, me remete muito à minha adolescência, ou quando eu casei, que a minha mãe me ajudava em relação aos meus filhos. Então, hoje, vocês não esperem que eu fale difícil, que eu fale termos técnicos, que eu vá falar a respeito de coisas que vocês não entendam. Porque, às vezes, quando as pessoas sabem que eu tenho um doutorado, eles imaginam que eu vou começar a falar difícil. Gente, para mim, quem ensina de verdade é quem consegue levar a informação de maneira clara e bem tranquila, tá? Então, hoje é isso que eu vou falar para vocês. E como é que a gente começa, né? O que é a tal da aromaterapia que todo mundo fala? Gente, é muito simples. Aroma e terapia. O que é? Odor agradável e tratamento. Então, literalmente, é um tratamento através dos odores agradáveis. Isso que é aromaterapia. Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada muito difícil, é muito, muito simples. Mas hoje eu queria que vocês saíssem daqui com uma palavra em mente, chamada equilíbrio, tá? Equilíbrio, gente, é tudo, tudo pra gente. Por quê? Porque a aromaterapia ela é uma terapia que busca de forma integrada o equilíbrio. E qual é o equilíbrio que a aromaterapia busca? Físico, mental, emocional e espiritual. Quando eu falo espiritual, eu gosto de abrir sempre um parêntese, porque às vezes a pessoa imagina que eu estou falando de religião. Eu estou falando do espírito que habita no teu corpo. Tá? Então é importante que a gente tenha o equilíbrio. E o equilíbrio é tão importante na nossa vida e às vezes a gente não entende isso. E por que a aromaterapia é tão eficaz? Que ela cuida de você como um todo. Ela não cuida só de uma coisa só. Ela vai cuidando de você como se fosse uma mãe, uma avó carinhosa que trata você como um todo. Então, a palavra equilíbrio é a palavra que vocês têm que sair com ela em mente hoje, tá? E o cheiro, né? O cheiro traz lembranças, não é legal? Quando você pensa num cheiro, assim, você sente um cheiro, você fala assim, gente, que delícia, como é que eu senti isso? O que está acontecendo? Às vezes é uma coisa bem agradável, mas outras vezes pode ser algo bem desafiador. Então, quando uma pessoa chega para você e fala, eu não gosto de determinado cheiro, gente, não é frescura, tá? É porque as lembranças, elas estão relacionadas ao cheiro.
E muitas vezes você se protege. O nosso corpo, quando ele passa por um trauma, ele se protege. E quando ele se protege, ele fica ali, guardado. Você lembra, não lembra do que está acontecendo, mas a lembrança ela vai ficar lá marcada no teu corpo. Então é importante você entender isso, que não é frescura quando alguém não gosta de determinado cheiro, tá? Por que que isso acontece? Essa foto aqui é bem emblemática. O nosso sistema límbico é onde moram as nossas emoções, né? As que você lembra e aquelas que você não lembra. Então, quando você inala um óleo essencial, ele vai diretamente para suas células olfativas, no teu sistema límbico, depois vai para o cérebro. Então, a primeira coisa que você sente é isso. Então, vai a primeira dica do dia. Quando você tiver qualquer problema emocional, a melhor maneira de usar o óleo essencial é inalando. Aí, gente, nesse caso, ó, esse aparelhinho aqui, ó, é vida, gente. Difusor, né? Quem tem um difusor em casa, não sei se vocês conseguem pensar como era a vida antes e após o difusor. Eu não consigo imaginar como é que eu vivi tanto tempo sem, né? É aquela coisa que você não sabe que precisa, mas quando você tem, você não sabe viver sem ele. Então é muito importante você ter um difusor, porque ele muda todo o ambiente da tua vida, tá? Então é muito importante que vocês pensem nisso. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui para me poder dar algumas dicas para vocês porque isso aqui é um treinamento, tá? O que eu estou fazendo aqui na realidade? Eu estou simplificando a aromaterapia. Esse papo que a aromaterapia é algo muito... não existe, tá? A aromaterapia é simples e qualquer pessoa consegue. Por que eu sempre dou o exemplo da minha mãe? Além de ser verdadeiro, é exatamente isso. Porque às vezes as pessoas acham que ela tem que ter um doutorado, um curso, isso e aquilo. Gente, não tem necessidade. Qualquer pessoa pode usar os óleos essenciais e pode sim saber como usar os óleos essenciais e indicar para as pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você mostrar para a pessoa a simplicidade. É isso que eu quis passar para vocês. Outra coisa, a aromaterapia é algo integrado, ela trabalha todo o teu corpo, trabalha o espírito, trabalha o corpo físico, trabalha suas emoções, a aromaterapia vai trabalhar como um todo. Então, isso é muito importante, tá? E outro detalhe, difusor é vida. Você precisa falar do difusor o tempo todo. Eu vejo muitas pessoas que na hora que ela vai falar do kit, ela tem medo de falar do kit de 200 pontos que a pessoa ganha o difusor. Gente, quando você faz isso, você está prejudicando a pessoa que você está atendendo. Sabia que você está prejudicando? Porque ela precisa do difusor. E você precisa, durante toda a apresentação que você vai fazer, quebrar alguns paradigmas. Então, o que eu estou fazendo na realidade? Eu estou fazendo todo o fechamento antecipado. Eu já estou avisando para a pessoa que ela precisa dos olhos e o que ela tem que fazer. Então, na hora que você for fazer o fechamento, a pessoa já entendeu que ela precisa do difusor. Ela já entendeu que o difusor é vida, né? E que difusor realmente faz diferença na vida dela. E você precisa deixar isso muito claro, para que você não tenha dificuldade no fechamento. Ok? Até aqui está tranquilo? Só para me ter uma ideia, né? Se está tudo bem, se eu posso continuar desse jeito, ou vocês preferem que de agora em diante eu faça direto? Diz para mim, quem quer que eu fale explicando o que eu estou fazendo, digita 1, e quem quer que eu faça direto, digita 2. Só para eu poder ter uma dimensão. Vamos lá. Querem que eu explique? Ok? E também para saber se vocês estão aqui, né? Porque às vezes a pessoa está aqui, mas está em outras coisas. Gente, larga o Instagram nessa hora. Fica aqui com a gente. Para com esse papo de ficar navegando. Depois vocês postam. Beleza. Até aqui tudo bem, entenderam? Né? Então, ó, é super dica, hein? Você já faz fechamento desde a hora que você começa a sua apresentação. Vocês já entenderam, né? Beleza. Então, vamos lá. Outra coisa, né? Quando eu conheci a aromaterapia, gente, eu vou confessar para vocês, eu não acreditei, né? Eu não sei se vocês conhecem gente assim, né? Eu acho que o óleo essencial, eu falo que a melhor coisa que ele faz é que ele modifica as pessoas, né? Então, eu me achava. Então, vou contar para vocês, quando eu conheci os óleos essenciais, eu estava com a minha filha, né? E eu vi uns vidrinhos, né, pequenininho assim, eu falei, gente, eu nunca vi isso, né? Que tal de óleo essencial? Esse troço não funciona. Aí eu virei para minha filha e falei, minha filha, isso não vai dar certo, isso não funciona, eu nunca vi falar disso. E aqui em casa a gente tem uma coisa muito legal, a gente é muito aberto, né, com os nossos filhos. E a minha filha falou, mamãe, você se acha, né?
Você se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Como é que você não conhece óleo essencial? Óleo essencial não funciona, mãe? Óleo essencial é super antigo, funciona, eu estou procurando e tal, tal, tal. E a minha filha foi falando. E eu achei aquilo assim estranhíssimo. Vocês vão encontrar pessoas que nunca ouviram falar de óleo essencial e que acham que óleo essencial não funciona. Então, o que, que vai acontecer? Não é porque você não sabe de algo que aquilo não funciona. É igual você falar para uma pessoa de uma certa idade que existe um chat GPT que faz tudo e que você coloca a voz e que não sei o quê. A pessoa fala, gente, isso é coisa de outro mundo, você está falando coisa de marciano, isso não existe. Não é porque a pessoa não acredita que aquilo não exista. Então, é muito importante vocês entenderem, né, que óleo essencial é algo muito antigo. Aí a minha filha me explicou. Ela falou, mãe, é muito antigo. E eu só acreditei, gente, quando ela falou sobre os lugares, né? Por exemplo, a Austrália, né? A Índia, e foi passando, mas quando ela falou do Natal, né? Do presépio lá, que eu via sempre os presépios e tinha lá incenso e mirra, e eu nunca entendia o que era aquilo, né? Eram uns potinhos, assim, sempre. Eu falava, gente, que tal de mirra é esse? Que tal de incenso é esse? E eu não sabia o que era. Quando ela disse, né, que aqueles eram óleos essenciais que receberam, aquilo bateu muito forte em mim. Eu falei, puxa, que legal, né? Mas assim, vamos falar a verdade, eu sou mãe, né? Como é que uma mãe vai deixar uma filha falar que ela não entende que ela se acha, sem querer tirar uma onda? Eu falei, mas minha filha, se é tão assim, por que isso não conheço, né? Se é tão antigo? E ela falou, muito simples, por causa da Idade Média. Porque ao longo da Idade Média, o que aconteceu? Quem sabia da força vital das plantas e das ervas era tido como poderes mágicos. Então, era bruxo, era uma bruxa. E por isso, né, houve esse ato e as pessoas não tinham mais esse conhecimento que era tão importante. Inclusive, gente, tem um filme chamado O Físico, né? Eu de verdade, assim, eu amei esse vídeo, esse filme. Ele é ótimo porque ele conta essa passagem, essa época, né, que a medicina era algo tão difícil e conta exatamente sobre isso. Então é muito legal vocês assistirem esse filme, ok? Então, gente, abrindo um parênteses aqui, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vocês vão ter pessoas dentro da plateia que nunca ouviram falar de óleo essencial e que ele vai achar que é um modismo, que é uma coisa que inventou agora. E as pessoas, assim como eu, estou falando, é verdade, eu não falei mentira para vocês. Eu achava que não existia óleo essencial e que era uma bobagem. Por quê? Porque eu não conhecia. Então, o fato de eu não conhecer algo não quer dizer que aquilo não funcione. Mas se a pessoa vem com essa cabeça tão fechada e você é tão incisivo de falar, não é porque você não conhece que não existe, a pessoa se ressente. Mas se você conta uma história e se você já fala alguma coisa com a pessoa em relação a isso, o que vai acontecer? Você destrava a cabeça dela. E ela vai falar, peraí, mas não é porque eu não conheço que não pode ser verdade. Então você já começa a quebrar alguns paradigmas na cabeça da pessoa. E você já entra dizendo para ela por que ela não conhece o óleo essencial e que é algo tão novo, tá? Por causa da Idade Média. Então, assim, se a gente pode pôr a culpa em alguém, põe lá na Idade Média, porque foi lá que aconteceu. Aí, gente, tem outros fatores, tá? Que não vem ao caso aqui. Aí vem a indústria farmacêutica, vem não sei o quê, bababá, não é o caso. O que a pessoa precisa aqui, o que você precisa fazer, o objetivo dessas duas telas é o quê? É você mostrar para ela que é algo muito antigo, tá? Que já vem sendo usado há muitos anos e que houve um hiato por conta da Idade Média, tá? E você contar uma história, né, de pessoas, pode contar a minha história, que eu não acreditava, que eu achava, e depois eu comecei a pesquisar e vi o poder dos óleos essenciais. Mas não confronte a pessoa de cara, de dizer, não é porque você não sabe que não existe. Se você falar isso, pronto, você travou a pessoa, ela não vai comprar de jeito nenhum e não vai se inscrever, tá? Então você precisa saber usar a inteligência nesse caso aqui. Aí a gente vai falar dos modelos de uso, tá? Existem 3 modelos de uso dos óleos essenciais. O alemão, que é o modelo do olfato, tá? Então, gente, ó, vou confessar para vocês, hein? Difusor é vida, eu não sei vocês. Na minha casa tem um em cada cômodo. Eu amo difusor e difusor, você tem, além do difusor da casa, você ainda tem difusor do carro, você tem difusor pessoal, que você tem colares lindos, que você pode colocar os óleos essenciais. Então, assim, qualquer problema emocional, quer mudar assim o clima da casa, aquele dia que a casa não está muito legal, que todo mundo... Gente, é difusor. Coloca o óleo essencial ali que você consegue abranger todo mundo. Esse é o modelo alemão. O
modelo inglês é o modelo do toque, né? E a primeira clínica de aromaterapia foi na Inglaterra, de uma mulher chamada Marguerite Maury. Ela era importantíssima para a aromaterapia. E o que acontecia com ela? Ela era massoterapeuta. Agora, vou falar a verdade. Massoterapeuta, acostumada a fazer massagem e tal. O que ela gostava? Ela gostava de toque. Então, para ela, a maneira melhor de usar os óleos essenciais era através do toque. Existem alguns momentos que você vai usar. Você está com uma dor, você vai fazer uma massagem. Gente, para beleza, ó, uma delícia você usar para pele, para ruga. Tem uma série de maneiras de você usar os óleos essenciais através do toque. E na França, os médicos começaram a estudar os óleos essenciais e no modelo francês tem o modelo da ingestão. Aí, normalmente, que vocês estão pensando aí, que eu tenho certeza, né? Qual o melhor jeito de usar óleo essencial? Depende da situação. Tem hora que você vai ter que usar ele inalado, tem hora que o legal é usar o toque, e tem hora que o legal é você ingerir o óleo essencial. E vou dar uma dica de ingestão para vocês. Faz uma água saborizada com óleo essencial, que é uma delícia. Ó, festas chegando, todo mundo tem que fazer um pratinho para levar, normalmente tem aquelas festas. Gente, tem umas receitas com óleo essencial, ó, que você vai fazer sucesso nas festas que você foi. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de levar algo para uma festa e o negócio não acaba. Eu gosto de chegar e acabar logo o que eu levei. Então, tem umas dicas de culinária que você pode usar maravilhosas com os óleos essenciais e assim, vocês vão se surpreender com o que você pode fazer com os óleos essenciais. Gente, entenderam o que eu quis fazer aqui? Eu desmistifiquei, né, sobre a questão de ingestão, desmistifiquei sobre a questão do toque. Qualquer um dos modos de usar é bom, depende da situação. Então, não tem esse papo de você ter que tomar todos, de você ter que passar todos, de você ter que inalar todos. Não existe isso. Cada momento é um momento que a pessoa vai decidir. Então, o modelo de uso dos óleos depende de cada situação. E todos eles são perfeitos, ok? Então, essa é a ideia. E na hora que você falar de ingestão, gente, é muito legal você falar da culinária, né? Que está amplamente divulgado aí os óleos essenciais para a questão culinária. Vamos lá, aqui são onde os óleos essenciais podem ser localizados, né? Raiz, caule, folhas, frutos, depende da planta, né? Da situação, mas tem uma coisa muito legal, que é uma curiosidade. Toda planta produz óleo essencial? Não, nem toda planta produz óleo essencial. Por exemplo, a gente tem uma planta no Brasil chamada andiroba. Quem já viu no norte, né, tem o óleo de andiroba. E eu uma vez falei com o Eric, né, que é responsável pelo Coimpacto do Terra, Eric, por que vocês não fazem um óleo essencial de andiroba? Simples, porque não tem, é só óleo vegetal, eles não têm óleo essencial. Então, cada planta é diferente da outra. Mas, gente, olha isso aqui. Eu amo essa foto. Olha isso. Você tem a laranja, que tem 3 tipos de óleo essencial diferentes. O óleo da folha, o óleo da flor e o óleo da casca da laranja. E sabe o que é legal? Todo mundo aqui já destilou óleo essencial uma vez na vida. Quem nunca pegou uma caixa de casca de laranja, gente, ou de tangerina, e foi no olho do primo, do irmão, e depois teve que sair correndo para não apanhar? Né? Eu sou a caçula da minha casa. Toda vez que eu fazia isso, eu tinha que sair correndo, porque senão quem apanhava era eu. E olha, essas bolsinhas que tem aqui na casca da laranja são os óleos essenciais. E é interessante que a natureza é tão perfeita, mas tão perfeita, que cada planta ela vai dizendo para você o que você tem que saber. O problema é que a gente não fala a língua da natureza. Vou dar uma dica para vocês agora, ó, de ouro, hein? Essa dica é de ouro. Então vamos lá. Folha. Vamos ver se vocês participaram da aula de biologia na escola. A folha é o que na planta? Qual o sistema da planta que a folha é? Sistema o quê? Vamos ver se vocês conseguem descobrir, né, a folha. A flor, gente, eu tenho certeza que vocês sabem, né? O sistema reprodutor, né? Qual é a flor? A folha é o pulmão da planta, né? O sistema respiratório, não é isso? Então, ó, todo óleo de folha ele é bom para o nosso sistema respiratório. Olha que interessante. E a flor? A flor não é o sistema reprodutor? Todo óleo de flor é bom para o sistema reprodutor. É bom para libido. Né? Porque o que a flor é na natureza? A flor está sempre linda, aberta, ela não tem vergonha, a flor ela se joga, né? Ela está ali, ela não está nem aí, né, para nada, e ela traz o que? Autoestima. E quando a gente está com a libido baixa, a autoestima não está em dia. E
é um óleo que ajuda. Olha que interessante isso. Se você prestar atenção na natureza, você já aprende o óleo essencial. Estão percebendo como que é simples você descobrir para que usar o óleo essencial? É muito simples, não é verdade? Eu amo isso, que eu acho que é uma simplicidade. Você começar a perceber o que a natureza pode fazer para você, tá bom? Então, e essa é a ideia. E essa aqui, gente, eu acho que é o mais importante que eu tenho para conversar com vocês hoje, né? Quantas vezes você teve que comprar diversos produtos para diversas coisas? Então, vou dar algumas ideias para vocês. Por exemplo, você está com uma espinha, aí você compra um creme, uma coisa para espinha. Você tem chulé, né, ou está com um mau cheiro, aí você vai comprar um produto para cuidar do mau cheiro. Gente, piolho, eu sou sobrevivente, a minha casa, a mamãe usava Neocídio, eu acho que os pais, né, naquela época, tinha tanto filho, gente, que era por seleção, né, a gente ficava vivo porque a gente é tentinhoso, né, porque a gente dormia com Neocídio na cabeça, olha que loucura que os pais faziam antigamente, né, a gente era protegido. E imagina, você tem que ter um produto para matar piolho. Aí vamos lá, você tem que ter um produto para mofo, né? Para mofo, para machucado, quando você machuca, para fungos, e por aí vai, né? Você tem um monte de coisas que você consegue fazer, e você precisa comprar um produto para cada coisa. E eu vou confessar um negócio para vocês. Eu sou de marketing, tá? Eu fiz marketing na faculdade, eu fiz gestão em marketing. E a gente tinha uma matéria, né, falando de propaganda. Eu não fiz propaganda, mas eu fiz gestão. Mas eu estudava propaganda. E na faculdade, eles tinham uma coisa muito interessante, que eles falavam assim, marqueteiro não vai para o céu. E eu levei isso a sério. Eu falei, nem quero fazer mais marketing, porque marqueteiro não vai para o céu. Por quê, gente? Marqueteiro consegue transformar qualquer porcaria em coisa boa. Então, vamos lá comigo. Vamos ver se vocês denunciam a idade aqui, né? Quando tinha propaganda de cigarro, tem uma propaganda que é icônica, tá? De uma mulher lindamente vestida, nos anos 50, por aí, ela vestida, muito bem vestida, com uma piteira, né, um cigarro na mão, ela grávida e as crianças destruindo a casa. Aí entrava uma voz que dizia assim, minister, para você ter um equilíbrio emocional. Gente, cigarro era vendido como equilíbrio emocional para a mulher grávida, para ela não matar os filhos que ela tinha, né? Porque normalmente ia de 10 para cima. E ela, para não matar as crianças, tinha essa propaganda. E eles colocavam aquilo como se fosse algo positivo. Então, o que a indústria começou a vender para a gente? Né? O que o marketing começou a vender? Que um produto não pode fazer várias coisas. Então, se eu falar para você que existe um produto que mata piolho, que é bom para espinha, que é bom para mofo, para queimadura, para dor de ouvido. Gente, não se pinga óleo dentro do ouvido, tá? Nem no nariz e nem no olho, mas você passa em volta, né? Para dor de ouvido, que você pode usar para dor de garganta, né? Você passar na garganta é maravilhoso para aumentar a tua imunidade e de quebra na parte emocional, ele faz com que você crie uma barreira protetora para você não ser feito de besta, porque a gente só é feito de besta porque a gente permite, tá? Porque a gente tem fronteiras pobres. A gente diz sim para todo mundo e não para a gente o tempo inteiro, porque a gente não sabe dizer não e as pessoas vão fazer um monte de coisa contra a gente. Aí o que acontece quando você fala isso, né? As pessoas não acreditam. Por quê? Porque eles venderam a ideia para a gente que cada coisa tem que fazer cada produto tem que fazer uma coisa única. E por que a melaleuca faz tudo isso que eu estou falando para vocês? Olha quantas coisas tem no vidro de melaleuca, né? Quantos compostos químicos a melaleuca tem? E ele é perfeito. E eu não sei se vocês lembram daquela palavrinha que eu falei lá no início para vocês, o equilíbrio. Quando você usa melaleuca para uma determinada coisa, você nem sabe às vezes que você precisa para outra. O teu corpo ele vai entrando em equilíbrio. E ele vai fazendo o quê? Ele vai cuidando de você. Aí o homem vai lá, pega um ou dois componentes daquilo que tem na natureza e cria esse óleo do lado aqui, que é um óleo de laboratório de 3 coisas, e vende a ideia para você que esse aqui é bom, aquele ali não é bom. Não, imagina, né? Tem aquilo tudo ali, não deve ser bom. Então, ele é mais inteligente, né, do que o mundo foi criado,
e ele vai lá e coloca como se fosse a perfeição da perfeição, e o que foi criado, né, por Deus, ou por quem vocês acreditem, né, a gente não está entrando em religião aqui, eles começam a dizer que não é verdadeiro. Vocês entenderam? Que quantas vezes na sua casa você tem que comprar vários produtos para resolver coisas, e quando você vai fazer aquela faxina, principalmente final de ano, que a gente resolve arrumar as gavetas, você tem que jogar um monte de coisa fora que você nem usou. Por isso é que eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acredito piamente. Óleo essencial é a coisa mais barata que eu já vi na vida. As pessoas falam para mim assim, não acredito que você acha isso. Acho. Óleo essencial é a coisa mais barata que eu conheço. Porque eu, se fosse comprar um produto para cada coisa que eu preciso que a melaleuca faz, eu gastaria muito mais do que eu gasto com a melaleuca, e de uma maneira inteligente, porque a melaleuca cuida da minha saúde e não está trazendo uma série de coisas ruins para mim. Porque eu consigo, inclusive, fazer materiais de limpeza com a melaleuca, cuidar da minha casa de maneira saudável. Então, vocês estão entendendo como que o óleo essencial é algo extremamente poderoso e extremamente barato, porque com ele você consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer com outros produtos. Além de você gastar um monte de dinheiro, você ainda acaba com a natureza, porque todos esses produtos sintéticos que você compra, você depois joga fora, isso vai para os lixões, ainda vai entupir os rios, ainda vai fazer um monte de mal para a natureza, e você está dificultando a sua vida. Vocês entenderam como que o óleo essencial ele tem um poder extremamente forte na nossa vida? Vamos lá, gente. Essa tela aqui, para mim, é a tela mais importante que tem de todo o evento que vocês vão fazer. Sabe por quê? Porque aqui é que você vai desmistificar o óleo essencial e a pessoa. É aqui que você vai mostrar para a pessoa exatamente o poder dos óleos essenciais. E vamos falar a verdade, se você fala para qualquer pessoa o tanto de coisa que melaleuca faz, as pessoas vão achar que a gente é maluco. Maluca é ela, que fica acreditando num homem que vai lá no laboratório e faz uma coisa sintética e acha que é mais potente. Vocês entenderam que há uma inversão de valores? As pessoas começam a dizer que o ruim é bom e o bom é ruim. E a gente cai nessa, né? A gente ser igual o hater da rede social, né? O hater faz muito barulho, fala um monte de bobagem, as pessoas acabam acreditando na bobagem que ele fala e esquece daquilo que está fazendo. Então, gente, ó, é impressionante como um óleo essencial é barato. E aqui você já começa a fazer isso na cabeça das pessoas, mostrar para ela. Porque o que você tem que ficar claro, que quando você fala do óleo essencial para alguém, quando você está trabalhando para cadastrar alguém, você está levando um benefício para a vida dela. Ela vai economizar dinheiro, ela vai ter um produto que vai fazer melhor para a saúde dela, e você está fazendo algo que é positivo. Isso é que você tem que ter a certeza. Às vezes a gente fica preocupado, achando, ai, não, esse e aquilo, não sei o quê. Então, assim, o que a gente precisa, na realidade, é entender que o que você faz é um benefício na vida das pessoas. Tá? E vocês podem montar uma apresentação com qualquer cromatografia, gente. O site Suastiu da Doterra. Você vai lá, ó, pega o vidrinho, embaixo tem o código, você vai lá, pede. Quem não sabe como fazer, fala lá com o teu líder que ele ensina você. E você pode montar uma cromatografia da maneira com que você quiser, para você poder falar dos óleos essenciais. Então, aqui, o que eu fiz? Eu mostrei o poder dos óleos essenciais, eu mostrei o que realmente o mercado está fazendo, e outra coisa, eu fui colocar para a pessoa que realmente é a coisa mais barata que tem. Fala a verdade. Quantas vezes você teve que comprar inúmeras coisas que ficou largado na tua casa, que você usou uma ou duas vezes, e o óleo essencial você tem inúmeras funções com o mesmo vidrinho? E dizer que óleo essencial é caro? Nunca, gente, nunca. Óleo essencial é a coisa mais barata que existe. Pode ter certeza nisso e acredite que isso é totalmente verdadeiro, tá? Agora, todo óleo essencial é bom? Não, não é. Tá? Porque o óleo essencial ele tem que ter qualidade. Então vamos lá, estamos em época de Natal, né? E o que acontece no Natal? Muitas pessoas dão chocolate de presente. Gente, vamos falar a verdade? A tua vizinha que faz chocolate lá, né? Cheio de gordura hidrogenada, que faz um negócio que é mais baratinho e não sei o quê, e você compra e pega um chocolate suíço
Cara, são coisas completamente diferentes. Então, dizer que aquilo ali é chocolate, ele tem um nome de chocolate, mas chocolate não é e não vai ser nunca. Por quê? Porque precisa de todo o produto, né? Precisa ter a qualidade correta. E o óleo essencial é a mesma coisa. Chamar qualquer coisa que você põe no vidrinho de óleo essencial, desculpa, mas não é não, tá? Óleo essencial depende de algumas coisas. Por exemplo, localização geográfica e o clima. Então, vou dar algumas dicas para vocês. Eu estive na Guatemala, na plantação de cardamomo, e a Guatemala é um país extremamente parecido com o Brasil. Tá? O clima, eu senti como se eu estivesse na Amazônia. E o que acontece na Guatemala? O cardamomo, se produzir no Brasil, dá, porque o clima é muito parecido. Mas o que o Brasil não tem que a Guatemala tem? Solo vulcânico. Nós não temos solo vulcânico. Aliás, uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida foi ir no vulcão. Gente, depois eu conto um dia para vocês os micos que eu paguei na subida do vulcão, né? Só eu para pagar tanto mico na vida, mas foi muito legal. Então, ó, cardamomo. Outra coisa, método de duração de destilação. É um bom exemplo também o cardamomo. O cardamomo é o seguinte: você vai colher o cardamomo, parece um feijão, tá? Um feijãozinho. E eles colocam em fornos, né? Eles vão passando assim e torra aquilo, ele fica seco. Aí eles vão destilar. Ele pode destilar meses depois, sem problema nenhum, não tem problema. Agora, quando você destila o cardamomo, existe uma diferença, porque o cardamomo é muito usado na indústria de perfumes, né? Os perfumes são usados, o óleo essencial de cardamomo, só que eles destilam por 2 horas. Porque é caro você fazer a destilação. Só que a doTERRA, ela destila por 6 horas, no mínimo, porque tem componentes químicos naturais do óleo essencial que ele só aparece depois de 6 horas. Então, não é qualquer método que vai resolver, tá? Outra coisa, época correta do plantio e da colheita. Gente, o vetiver é um excelente exemplo. O vetiver normalmente é plantado, né, colhido no Haiti. E o que acontece? Eles colhem o vetiver nessa época de novembro e dezembro, porque eles precisam vender para ter dinheiro para colocar as crianças na escola. Só que a melhor época para o vetiver ser colhido é entre maio, né, abril, maio, nessa época. Então, o que a doTERRA faz? Ela paga antecipado para que eles deixem o vetiver no solo para colher na época certa. Quem tem pé de planta em casa, de fruta, sabe disso muito bem. Come uma goiaba da feira e come uma goiaba tirada no pé em casa. Gente, são frutas diferentes. O sabor é diferente, é tudo diferente. Então, tem importância, sim, a época correta do plantio e da colheita, tá? O horário correto da colheita e o tempo entre a extração e a destilação. O óleo de rosa é um excelente exemplo. Toda destilação de rosa precisa ser próximo do campo, de preferência no campo. Por quê? Porque quando você colhe a flor, ela tem que ser colhida antes do sol nascer. Tá? E a bolsa do óleo essencial é na pétala e ela é muito sensível. Então tem que ser colhida à mão, então é uma colheita manual, tem que ser colhido antes do sol nascer, né? Não pode ser com sol forte, e acabou de colher, precisa destilar, porque se não destilar, você perde o óleo essencial. Então, isso faz diferença. Então, para você ter um produto de qualidade, precisa ser levado isso em consideração. Agora, você pode levar tudo isso em consideração, mas se você não tiver teste, ó, desculpa aí, mas não vai resolver. Tá? Então, existe um processo chamado CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida. São feitos vários testes no mesmo óleo essencial, para quê? Para comprovar a eficácia dele. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a conhecer óleos essenciais, me falaram que os óleos essenciais eram muito falsificados. Gente, eu, né, sinceridade, não era uma pessoa evoluída naquela época. Na hora eu falei assim, gente, coisa de Brasil, né? Não acredito, já estão falsificando óleo essencial no Brasil e eu achando que era culpa nossa. Não é. Vou dizer um porquê que não é. Isso já acontece, gente, desde a antiguidade. Porque óleo essencial já é um produto que tem um valor agregado há muito tempo. Tem uma passagem na Bíblia, né, que eu nunca sei quem é, tá? Sempre tem alguém, quando eu estou fazendo reunião, que me salva, né? Espero que vocês me salvem aí também. Eu acho que era Maria Madalena, se eu não me engano, que ela estava lavando os pés de Jesus com nardo. E o apóstolo virou e falou assim: puxa vida, né? Esse produto que você está usando aí dá para alimentar a cidade inteira. Por quê? Porque ele já tinha um valor agregado. E vamos falar a verdade? Homem é homem desde sempre, né? Eu costumo dizer que Caim abriu o serviço, né? Quando ele matou Abel, ele trouxe a maldade para o mundo, né? E desde aí, gente,
Tem gente ruim em todas as épocas da história. A gente achar que é só agora que o pessoal falsifica óleo essencial, ó, é muita inocência nossa. Não, isso já é de muito tempo. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de fazer isso para aumentar os lucros. E para pensar no que acontece no seu dia a dia, né? Há um tempo atrás, você tinha uma barra de chocolate que era 200 gramas, hoje é 90, daqui a pouco está nem 50. E o preço continuou o mesmo ou aumentou. E as pessoas não te avisaram. Você comprava ovo, era 10, daqui a pouco passou para 2, hoje passou para 6. E vai aí, né? A coisa vai acontecendo e as pessoas vão mudando as coisas o quê? Para aumentar o lucro. Então, eles vão acabando com a qualidade. A única coisa que prova que um óleo essencial é puro ou não chama-se teste de qualidade. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Ó, todos os nossos óleos, eles têm um código aqui, ó, o número do lote, né? Os óleos simples, não os blends, gente. Os blends já são testados, então os óleos simples, você entra no site chamado Search to You e você vai ter todos os óleos, o teste deles, para você saber se realmente esse óleo é puro ou não é puro. Gente, aqui, na realidade, o que eu estou passando para as pessoas? Toda a segurança que a doTERRA tem. E é muito importante você falar isso, porque a doTERRA, ela leva isso realmente muito a sério. Né? Tudo que eu falei aqui para vocês é totalmente verdadeiro. E a doTERRA leva isso muito a sério. Então, é muito importante que a pessoa saia entendendo que óleo essencial, ele pode ser falsificado e já é de muito tempo. Porque o grande problema, quando você fala que os óleos essenciais hoje são falsificados, a pessoa acha que você está querendo vender uma coisa para ela e fala mal das empresas. De repente, até ela compra de outra empresa. Não é o caso. Ela tem que entender que isso já é prática antiga e que você precisa saber, né, toda essa situação e precisa entender que os vidros, eles têm que ser testados, tá? Então, essa é uma parte bem importante do que vocês precisam dizer. Gente, o pessoal está até colocando as escrituras aqui, adoro isso, né? Sempre tem alguém para me salvar. Acho que é por isso que eu não decoro, porque eu já sei que vai ter alguém para falar para mim, né? Vamos embora, vamos falar dos 12 óleos que a gente tem. Essa é a parte que as pessoas mais gostam, normalmente, que é quando a gente fala a respeito dos óleos essenciais. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, consultores, tá? Tem gente que acha que ele tem que saber todos os óleos que a doTERRA tem. Gente, não. Você tem que ser especialista em 12 óleos. Sabe por quê? Que são os óleos do kit que a pessoa vai começar. E às vezes é interessante que as pessoas achem que a pessoa não tem que entrar pelo kit. Gente, vamos falar a verdade. Quanto tempo a doTERRA tem de mercado? Quanto tempo as pessoas... Esses são os óleos mais importantes que a pessoa tem que ter. Quando você faz uma casa, você tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base. Não adianta a pessoa começar a usar, por exemplo, o White Fear, né? Deixa eu ver outros que eu tenho aqui. Erva baleeira, o spearmint, usar outros óleos, se ela tem que ter uma base. Quando você usa esses óleos do kit, eles vão dar uma base para a tua saúde. Depois você vai acrescentando outros óleos. Então, às vezes, a gente quer saber demais. Tem aquelas pessoas que elas acham que ela só pode compartilhar o óleo essencial a partir do momento que ela for mega, né? Que ela já saber de tudo. Gente, eu fiz um doutorado em aromaterapia, eu acho que eu não sei nada. Tem hora que eu fico assim, gente do céu, né? Quanta coisa está surgindo, quanta novidade. O conhecimento hoje ele é muito ágil, as coisas vão agilizando com muita rapidez. A gente estuda o tempo inteiro. O que você precisa é se tornar especialista em 12 óleos. E como é que você faz isso? Primeira coisa, usando. Você tem que saber em você como é que ele funciona. Se você não sabe, você não vai ter ideia de passar para as pessoas. Porque ó, nada funciona mais como isso aqui, ó, olho no olho. Você tem que olhar nos olhos da pessoa e ela entender que você está falando a verdade para ela. Mas para isso você tem que saber, você tem que usar os olhos, tá? Então é muito importante isso. Então agora a gente vai falar dos óleos essenciais, tá? Então, vamos embora. Soraya, deixa eu te falar, tá embaçado seu treinamento. É a tua conexão, tá? Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Se tá embaçado, se vocês estão com delay, alguma coisa assim, gente, tira tudo que está de aba aberta, deixa aberta só o YouTube e vocês precisam ver a conexão de vocês, tá? Mas na hora que você for assistir a gravação, ele já vai estar no certinho, tá bom? Fica tranquilo. Então, vamos lá.
Primeiro óleo que a gente vai falar é o olíbano, né, que é o frankincense, é o óleo da verdade. Gente, a doTERRA é tão incrível que ela não tem um tipo de frankincense. Olha só, a gente tem 4 tipos de frankincense no mesmo vidro. Então isso quer dizer que a doTERRA tem um blend de frankincense. O frankincense da doTERRA é o mesmo das outras empresas? Com certeza não, porque nós temos 4 tipos diferentes de frankincense no mesmo vidro. Então é um óleo que dá para resolver inúmeras situações, tanto da parte estética, tá, quanto da parte física, mas hoje eu quero falar com vocês da parte emocional. Né? Então vamos cuidar um pouquinho das nossas emoções. Esse óleo, o que, que ele faz? Ele é um óleo que induz a paz, a satisfação e o bem-estar. Sabe aquelas pessoas que têm más vibrações, né? Que está sempre na mentira, na negatividade? Aquelas pessoas que têm um problema para cada solução, você arruma uma solução, ela arruma um problema e começa aquelas histórias. Esse é um óleo interessante para ela, porque esse óleo é um óleo que trabalha quando a gente está se sentindo abandonado. Aquela pessoa que está espiritualmente desconectada. Porque quando a gente está se sentindo abandonado, que a gente acha que todo mundo está fazendo algo ruim para a gente, o que, que acontece? A gente começa a ficar na defensiva. Então, esse é um óleo que tem muita conexão com o Pai. Quando Jesus recebeu esse óleo, ele era o óleo de conexão com o Pai, né? Nos templos, nas igrejas, né, o que, que eles faziam? Eles queimavam incenso para as orações subirem aos céus. Então é muito importante isso. Porque o que, que acontece quando você está se sentindo que o teu pai não faz o papel dele? Qual é o papel do homem? Né? A gente se sentir amparada. Uma menina, quando ela está próxima do pai, ou mesmo um rapaz, mesmo um garoto, o pai é aquela figura que vai resolver todos os problemas, é o seu super-herói. Então, quando você quebra essa confiança, esse é um óleo que vai ajudar muito nesses casos, porque ele vai ajudar a aliviar essa sensação de abandono. Né? Conhecem alguém assim? Então, ó, vamos fazer o seguinte, começa a anotar o nome aí no papelzinho, né, que a gente distribuiu no início da reunião. Normalmente eu faço isso, tá, gente? E começa a pensar em pessoas que você poderia ajudar com esses óleos essenciais, né? Quem você conhece que poderia ser beneficiado com ele? Aquela pessoa que se sente desprotegida, que está distante do pai, aquela pessoa que está desconectada espiritualmente, que está se sentindo abandonada. Esse é um óleo que vai ajudar muito nesse caso. E aqui, gente, né? Olha que incrível! Uma criança que caiu, né? Bateu, fez um ovo, rapidamente, 1 hora depois não tinha mais nada. Então, assim, eu tenho uns netos muito levados, né? E a minha filha sempre tem, para passar nele, a gente resolve com uma facilidade enorme, tá? Além de tudo, olha como o óleo essencial é barato. Imagina se ela tivesse que comprar uma pomada para cada coisa, e a pomada estraga, e não tem não sei o quê. Ela tem lá os óleos essenciais, ainda sabe que é natural e usa neles, tá? Então, olha que delícia isso. Você poder cuidar da tua família com os óleos essenciais. Vamos falar do peppermint? Peppermint é o óleo do coração exultante. Peppermint é aquele óleo que dá um break emocional. Eu aposto que você já dormiu, estava com sono, teve uma noite de sono super agitada, acordou mais cansado do que estava quando você foi dormir. Não foi assim que aconteceu? Sabe por que isso? Que a mente não parava. Nós estamos hoje tanta coisa na nossa cabeça que a nossa mente ela não para. Então a gente precisa dar um break emocional. Para quê? Para que a gente possa descansar de verdade. E aqueles dias que estão difíceis, assim, vou contar um negócio para você. Já teve aquele dia que você acordou, que você fala, gente, não sei porque eu saí da cama, o dia hoje está puxado, né? Tá difícil, né? Tá com uma dor assim insuportável, aquela dor emocional extrema. Nunca passou por isso? Tem uma triste notícia para te dar, hein? Vai passar, porque todo mundo passa. E quando você tiver com isso, ó, peppermint para você. Gente, eu não vou falar da parte física, tá? Tem muitas coisas que ele faz, né, enxaqueca e tal, mas não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre a parte emocional dos óleos essenciais. Olha que delícia. Tá anotando o nome das pessoas que você conhece? Conhece gente que tem depressão intensa, aquela pessoa que tá, né, sempre angustiada, ó. Esse é um óleo muito legal. Outro óleo interessante para você trabalhar é o óleo do foco, o lemon, né? O lemon, além de tudo, ele faz um detox maravilhoso, tá? E ele é um óleo que ele eleva e energiza, e ele tira aquele sentimento de capacidade, sabe aquela coisa, eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo, principalmente quando você tem que fazer algo novo, né? Uma criança tem que estudar. Gente, por isso, ó,
Difusor. Você está brigando com teu filho que ele não presta atenção e que ele não fica? A gente para com isso, não adianta, a gente fica só chato, a gente fica repetindo padrões. A sua mãe brigava com você briga com teu filho. Sabe o que você faz? Põe o difusor do lado dele, ó, coloca o lemon lá para ele, coloca um frankincense também que dá uma acalmada e você vai ver a diferença que você vai ter. Vai estudar sem você ficar reclamando depois. E a gente para com essa coisa de ficar sendo chata, né? Porque mulher, principalmente mãe, a gente fica chatinha às vezes. Então, ó, para com isso. Então, ele vai trabalhar distúrbio de aprendizado, culpa, e é um óleo interessantíssimo para você utilizar. Outro óleo que dispensa comentários é a melaleuca, né? A melaleuca é o óleo dos limites energéticos. Eu já falei diversas coisas que a melaleuca faz, mas o que a melaleuca para mim tem, assim, que é incrível, é isso aqui, tá? Ela promove o descarte de relacionamentos parasitários. Vamos falar a verdade? Tem gente que quando sai da vida da gente é o livrar de todo mal, amém. Tem gente que já vai tarde, que já tinha que sair. Né? Então, o que melaleuca faz? Ele cria limites saudáveis. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, todo mundo faz de besta, só faz porque você deixa. Porque se você tivesse limites, não faria isso. E a gente precisa aprender a desenvolver amizades e conexões saudáveis. E o melaleuca vai fazer isso. Então, o que ele faz? Ó, relações parasitárias e codependentes, fronteiras pobres, vontade fraca e toxicidade. Agora, vamos falar a verdade? Quantos adolescentes hoje, gente, que têm problema de cancelamento? Né, que eles fazem coisas que não querem fazer, entram em grupos que não querem entrar, porque ele tem medo de ser cancelado. Não, eu estou falando adolescente aqui para a gente ficar bem na fita, né? Porque vamos falar a verdade que tem muito adulto que a Maria vai com as outras. A pessoa, porque fulaninho falou não sei o quê. Aí você vai lá, ei, fulaninho fez isso, porque fulaninho fez aquilo. E você vai na opinião dos outros, você fica com medo do que as pessoas vão dizer. Então, eu vou dizer um negócio para você. Você precisa começar a cortar esse tipo de relacionamento e criar limites. Porque, gente, todo mundo fala mal. Esse papo assim, porque vão falar mal de mim. Gente, a minha mãe falava mal de mim. Tinha dia que a minha mãe me achava chata. Né? Minha mãe falava que eu era muito pirracenta. Sempre fui muito de opinião. Mas a minha mãe falava, mas o bom da mãe é que ela fala para a vizinha. Nossa, minha filha está muito chata, pirracenta. Aí a vizinha, realmente a tua filha? Não, senhora, minha filha é uma pessoa maravilhosa. Porque mãe tem isso, né? Só ela que pode falar mal quando o vizinho ajeita, aí ela vai e muda, não é assim? Só a minha mãe que era assim, né? Então, gente, se a sua mãe falava mal de você, desculpa, todo mundo vai falar. Então, relaxa. Então, cria relacionamentos saudáveis, né? Agora, final de ano está chegando. O que acontece? Que a gente começa a receber nas festas, né? Não tem aquelas pessoas que a gente recebe? Que tal você fazer um blend, né? No teu difusor, ó, difusor de novo, hein? Ó, de novo. Gente, isso aqui não pode faltar na festa de fim de ano. O que você faz com o difusor? Você colocar, eu vou dar uma receita para vocês, né? Com o melaleuca, um outro óleo que eu vou falar em seguida, porque esse melaleuca ele vai criar a barreira. E o outro vai fazer o quê? Ele vai tirar aquele clima pesado, né? Sabe aquela coisa, né? Que a pessoa leva a nuvenzinha negra que reclama de tudo? Sabe aquela pessoa que entra no amigo oculto da família, né? Normalmente um cunhado, um tio, né? Uma pessoa que todo ano ela tira um presente, a pessoa dá um presente ruim para ela, passa o ano todo reclamando. Aí tem um ano que um abençoado resolve dar um presente bom para ela e ela fica com raiva porque ela fica um ano sem poder reclamar. Você conhece alguém assim? Tem alguém na sua família ou é só o que acontece na família do vizinho? Normalmente, quando a gente não tem ninguém assim, gente, a gente tem que se preocupar se é a gente, tá? Porque às vezes é a gente que é assim na família e a gente vai levando. Então, ó, esse é um óleo impressionante. Então, ó, eu vou te falar a verdade. Faz uma misturinha com ele. A doTERRA tem um negócio muito legal, que é o próximo óleo que eu vou falar, né, o On Guard. Deixa eu até pegar o meu aqui para mostrar para vocês, que ela tem ele já diluído. Gente, coloca umas gotinhas de melaleuca aqui, ó, nesse óleo, e quando seu filho for sair para ir para a escola, faz uma proteção, ele protege de vírus e bactérias, tá? Principalmente na parte emocional. Faz isso aqui, ó, faça. Eu, toda vez que eu vou dar aula, que eu vou encontrar com o público, com muita gente, eu coloco. Não que eu acho que as outras pessoas têm uma energia ruim, mas vai que a pessoa não dormiu bem hoje, né? E vai que aquele dia que ela acordou querendo comprar briga com todo mundo. Pelo menos você se protege, tá? Então, ó, esse óleo é um óleo incrível. Pensou em alguém? Lembrou de alguém? Anota aí o nome, tá? Da pessoa que você lembrou. E
O OnGuard. O OnGuard é o óleo da proteção. Ele tem inúmeras funções, tá? Mas a função que eu acho mais interessante nele, na parte emocional, ele bloquear as energias negativas ao redor. Sabe aquela pessoa que tem aquele relações parasitárias, vírus emocionais, aquele pensamento de grupo? Olha, eu vou falar para vocês, tem hora que eu sou muito grata por eu ter sido adolescente na época que não tinha rede social, sabia? Porque, assim, as vizinhas, elas tinham um raio bem pequeno de atuação, né? Hoje, gente, fala a verdade, quantas vezes você entra na internet, você entra no grupo da família, ou você entra no post de alguém, aquela pessoa que acorda querendo comprar briga com todo mundo, sabe aquela pessoa que nada tá bom, só ela é perfeita, né? Ela é o lírio do campo, né? Ela é aquela pessoa que sabe tudo, que é a pessoa ó do borogodó, e o que, que acontece com ela? Ela começa a desestabilizar todo mundo que está à volta dela, né? E a gente, hoje, você fica assim pela internet, você acorda bem, dependendo da situação que você vê nas notícias, você começa a ficar mal. Eu, quando era adolescente, pelo menos, era mais fácil, né? A gente não tinha, as fofocas eram menores, né? Hoje a coisa está tomando a proporção muito grande. Então você tem que se proteger. Olha, isso aqui, ó, a nossa mente, ela precisa de coisas positivas. Você ficar entupindo a tua cabeça de coisas negativas e de gente que não tem o que falar e que fala um monte de besteira, você só desanima. As pessoas não querem te animar, elas querem te desanimar. Porque sabe qual é o problema da pessoa que é assim? Ela quer que tudo dê errado. Para ela poder falar para você, tá vendo? Eu te avisei, eu disse, você não me ouviu. Quando é uma pessoa da internet, tudo bem. E quando é uma pessoa que convive com você no seu dia a dia? E que você não pode sair da vida dela? Às vezes é uma mãe, às vezes um pai, um marido, a sogra, o sogro, um cunhado, uma pessoa da família que faz isso. Você precisa se proteger. Como é que você se protege? Gente, difusor com guarde melaleuca nas festas de fim de ano. Você vai ver como muda o clima da casa. Você vai ver como você começa a se defender e passa em você. É uma defesa que você vai ter para você mesmo, para você poder ter essa proteção e você não ter que ser aquela pessoa que fala as verdades. E sabe o que é legal do óleo essencial? Quando eu era criança, diziam para mim que quando você coloca a vassoura atrás da porta, a visita chata ia embora. A gente não vai. Eu tinha umas visitas que era na minha casa assim que não ia de jeito nenhum. Mas quando você põe um guarde e o OnGuard e o melaleuca, né, no difusor, o que acontece? A pessoa, se ela é muito negativa, ela acaba dando jeito de ir embora, ela não fica, porque ela não consegue ficar naquele ambiente. E você, ao mesmo tempo, está ajudando ela, porque se ela fica, o óleo essencial, ele não precisa de crença, tá? O óleo essencial é ciência. E o que acontece quando você usa o óleo essencial? Acreditando ou não acreditando, ele vai funcionar, porque ele vai para o sistema límbico. Então, aquela pessoa começa a mudar o jeito dela. E você começa a beneficiar o mundo. Então, eu falo que mudar o mundo, a gente muda através dos óleos essenciais. E vamos falar a verdade, gente, quando a gente está bem, né? Quando a gente começa a melhorar a gente mesma, a nossa autoestima, a gente não enche o saco de ninguém. A pessoa só enche o teu saco e só começa a ser chata porque ela não está bem com ela mesma. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar esse parâmetro. Já que você não consegue mudar a pessoa, muda você. Você começa a se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, ajuda muito. Então, ó, eu não sei ninguém que não precise de OnGuard de melaleuca. Tá? Então, presta atenção. Vocês estão anotando o nome das pessoas? Depois a gente vai conversar, né, para que você tenha, né, esses óleos essenciais e você poder entender. Lavanda é o óleo da comunicação, é um dos óleos mais vendidos no mundo. Lavanda, além de tudo, né, do sono e tal, lavanda ajuda na comunicação. Lavanda é aquele óleo que ajuda você a pôr para fora aquilo que está dentro, guardado, né? Aquele ranço. Gente, ó, não adianta guardar sentimento. Não estou dizendo para ter sincericídio, tá? Para você ficar falando besteira. Mas a gente precisa aprender a pôr para fora aquilo que nos faz mal. Porque se a gente não fizer isso, a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a ter uma série de coisas. E lavanda trabalha o medo da rejeição. Ajuda muito os filhos. Então, ó, comece a passar lavanda nos teus filhos à noite, na hora de dormir, você vai ver como que você vai mudar os teus filhos. E aqui, ó,
lavanda e melaleuca juntos, uma queimadura, 5 dias depois. Tá vendo como que é barato? Porque você não precisa comprar um monte de coisa, gente. Você tem os óleos essenciais que vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua saúde emocional e ainda vai ajudar nesse ponto. Olha que delícia você poder fazer isso, né? Sem você precisar comprar um monte de produto. Gente, o que falar do Copaíba, né? Copaíba da Terra também é única, tá? Desculpa aí, mas a Copaíba é nossa. A gente tem 4 tipos de Copaíbas diferentes no mesmo vidro. Copaíba é o óleo da vida. Olha o que Copaíba faz, gente. A Copaíba, para mim, é um negócio impressionante. Além de tudo que ela faz na parte física, Copaíba, ele ajuda você a enxergar as suas feridas. A gente só se cura das nossas feridas no momento que a gente tem coragem de olhar para elas. Você já conviveu com pessoas que bebem até cair, que é alcoólatra, e que ela fala que não, que ela bebe socialmente? Que ela não precisa parar de beber. Imagina, eu bebo socialmente. Por quê? Porque ela não enxergou ainda que ela é um alcoólatra. Porque ela tem medo de olhar. O Copaíba, ele te ajuda a encarar isso. E ele faz o quê? Ele oferece assistência na limpeza emocional. Porque passar por um problema emocional não é fácil. Você precisa de ajuda para passar pelas questões emocionais. E o que o Copaíba faz de incrível? Ele ajuda você a permanecer no momento. Quando você foca no passado, você foca na depressão. Quando você foca no futuro, você foca na ansiedade. Então, o Copaíba, ele ajuda você a se manter no momento presente. Olha que coisa linda, você poder encarar suas feridas e você ter assistência como uma mão amiga que pega na tua mão e passa com você naquele problema que você teve naquele momento. Gente, é incrível, né? Vamos lá. Tangerina. Tangerina é o óleo do elogio e da criatividade. Tem crianças muito levadas em casa? Aquelas crianças assim, né? Que tem uma hiperatividade, olha que óleo incrível para ajudar na agitação e na angústia. Aquela criança que os pais saem de perto, que os pais saíram, fica com problema na ausência, é maravilhoso. E na parte emocional, para a gente, ele ajuda você a passar por aqueles momentos assim de um humor mais negro. Fala a verdade, não tem dia que você acorda que você está insuportável? Ou é só eu? Tem dia que você se acha tão chato que se você pudesse deixar você na cama, nem tirava você do quarto. De tão chata que você está, tudo incomoda. Aquele dia que o sol incomoda, a lua incomoda, a pessoa fala bom dia, você fala por quê? Você já viu como é que o dia está lá fora? Não importa como esteja, você já está aborrecido. Você já acordou de mau humor. Tangerina, gente, é o óleo que vai ajudar muito, muito nesses casos, tá? Aí a gente tem alguns óleos, né? Como um blend Deep Blue. Olha, para dor não tem melhor, tá? Exercício físico, né? E para outras dores físicas que você tem. Mas ele ajuda também a você identificar que a dor não é algo punitivo. A dor ela pode ser um professor. E a gente precisa entender isso. Para quê? Para que a gente não tenha histeria na hora de dores. Então, é um óleo que ajuda muito nessas questões. Esse é um dos meus queridos também, que é o blend digestivo, Zengest, né? Então, eu amo Zengest. Opa, deixa eu passar aqui. O Zengest, ele ajuda você a assimilar novos ambientes. Sabe aquelas pessoas? A minha mãe tinha uma frase que era muito engraçada, né? Ela dizia que tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Não tem aquelas pessoas que querem ficar sempre do mesmo jeito? Eles não querem novos ambientes, eles não querem novas coisas. Quando tem alguma mudança, a pessoa surta completamente, ele não está aberto para novas possibilidades. Esse é um óleo que ajuda muito. E também para aquelas pessoas que perderam o apetite para o alimento, para a vida. Aquela pessoa que tanto faz quanto fez, né? Assim, ele acorda, vai para o trabalho, volta, assiste televisão, não sei o quê, e a vida dele fica aquela história que ele não tem mais ânimo para nada. Então, é um óleo bem interessante para isso, para te ajudar nessas questões, tá? Esse é o blend respiratório, Zengest, trabalha toda a parte respiratória, né? E olha, eu vou falar para vocês, a medicina tradicional chinesa, ela fala o seguinte, né, que o pulmão é onde mora o luto, o pesar e a dor. Então, quando uma pessoa, eu não sei se vocês conhecem, normalmente mulheres são assim, né? Eu tenho dedo podre para relacionamento, só arrumo tranqueira na minha vida. Aí a pessoa fala isso para você. Aí ela faz o quê? Ela arruma um namorado que é uma tranqueira. Tem um relacionamento com ele. Aí termina com aquela pessoa, pega um pior. E vai passando, vai passando. Um dia, não sei porque cargas d'água, surge na vida dela uma pessoa maravilhosa. Sabe o que ela faz? Ela tenta de todos os jeitos tirar aquela pessoa da vida dela. Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem medo de ter um relacionamento, porque ela não se sente digna de ser amada.
A palavra tem poder. Cuidado com o que vocês falam. Esse papo de quem tem o dedo podre para relacionamento, você fica repetindo padrões e você tem medo. Na realidade, o que você está dizendo é: eu tenho medo de me relacionar com uma pessoa boa, porque quando eu estou com uma pessoa que eu sei que é uma tranqueira, eu fico com a autoestima em dia, porque eu sei que a culpa não é minha, é a pessoa que não presta. Mas quando tem uma pessoa que quer fazer de tudo para mim, eu não quero fazer isso para a pessoa. Então, essas pessoas precisam se libertar da dor e da tristeza e receber o amor e cura genuíno. Vocês estão entendendo o que esses óleos essenciais podem fazer na vida de vocês, gente, das pessoas que vocês amam? Eu duvido que você não tenha uma pessoa que você conheça que seja assim. Anota o nome dessa pessoa, ajuda ela, né? Para que você possa mostrar a essa pessoa um novo parâmetro. E quantas pessoas que conseguiram mudar algumas atitudes com isso? Então, esse óleo trabalha a tristeza, o pesar, a melancolia, a mágoa, o desamor, o bloqueio, a desconfiança. Pessoas que são muito desconfiadas são pessoas que já foram traídas alguma vez e ela acha que todo mundo vai trair ela. Sabe por que ela acha? Porque ela não se sente digna de ser bem relacionada. Tem pessoas que são tão desconfiadas que quando você faz alguma coisa de coração para ela, ela não aceita, ela desconfia, ela acha que você está querendo alguma coisa. O que ela está dizendo não é sobre você. Quantas vezes eu já tentei fazer algumas coisas para umas pessoas e elas totalmente, eu falei assim, gente, que coisa estranha, a pessoa não sabe ser amada, ela acha que todo mundo vai trair ela, sabe por quê? É porque ela não se sente digna de ser amada. Não é sobre você, é sobre ela. Olha que interessante isso, como isso é profundo. Precisa trabalhar o pulmão. Então, esse óleo é um óleo que vai ajudar muito nessas questões, tá? E, para finalizar, né, o blend do aterramento, o Balance. O Balance é um aterrador maravilhoso, então ele ajuda muito aquelas pessoas que ficam buscando desvios, né, aquelas pessoas que não têm responsabilidade. Mães, para de brigar com seu filho, que não faz as coisas, que não é isso, que não é aquilo. Gente, usa o Balance nele. Você vai ver que ele vai ficar mais, você vai conseguir fazer com que ele se conecte mais, né? Aquelas pessoas muito desorganizadas, porque a nossa desorganização na vida é a mesma desorganização interna que você tem. Então, você, para organizar internamente, você precisa organizar externamente. Esse é um óleo que vai ajudar, tá? Então, ele ajuda também a acalmar as crianças que são hiperativas, tá? E, além disso tudo que o óleo essencial faz na parte física, também, gente, você pode usar os óleos essenciais de uma maneira completamente diferente que a gente usa normalmente e que faz um sucesso danado. Então, vamos embora. Polidor de madeira. Para que eu vou comprar óleo de peroba? Né? Óleo de peroba a gente compra com os amigos. Tem uns que precisam de óleo de peroba para passar aquela cara de pau deles, né? Mas, gente, olha que delícia isso, um polidor de madeira. Ó, azeite, vinagre, óleo essencial, lemon. Ó, todos o óleo que eu falei lá para vocês, o lemon. Você vai usar ele e você vai fazer isso a cada 2 ou 3 meses na sua casa e você vai polir as madeiras. Então, para que você vai comprar um monte de coisa sintética na tua casa? Usa o óleo essencial que você tem. Olha como que é muito mais barato. Olha que coisa, funciona super bem. Isso aqui eu achei maravilhoso. É você fazer uns presentinhos de final de ano. Tá meio duro, né? Não tá com muita condição de fazer compra, ou você quer apresentar os óleos essenciais para aquela pessoa que não aceita? Pensou naqueles óleos que eu falei lá? Quais deles você acha que a pessoa está precisando? Para você não dizer para a pessoa que ela precisa, faz um presentinho para ela, ó, sachê de sagu. Você vai pegar o sagu, né, 125 gramas, vai colocar 50 ml de álcool de cereais, também pode ser vodka, saquê ou cachaça, tá? E você vai colocar 25 gotas de óleo essencial. Escolhe lá daqueles que eu falei, quais que você acha que é interessante. Você coloca na assadeira, coloca o sagu, né? E numa vasilha você pode misturar o cedro, por exemplo, que é um óleo bom para colocar no guarda-roupa, mas faz daquilo que você colocou lá, daqueles que você pensou, para você colocar nas gavetas, tá? E você mistura tudo e deixa secando da noite para o dia. Depois você faz os saquinhos. Olha que legal. Você fala assim, mas eu não sou uma pessoa muito prendada, né? Para fazer as coisas, não sei como fazer. Deixa eu pegar um saquinho aqui. Eu tirei daqui. Aqueles saquinhos de tule que a gente compra, normalmente tem coisa chinesa, né? Você põe ali naquele saquinho, ó, e você dá de presente. Gente, faz um enfeitezinho, coloca umas fitinhas, ou pode fazer um saquinho de juta, do jeito que você achar melhor. E você dá de presente para as pessoas, tá?
Então, olha que interessante para você poder utilizar. Coloca em gavetas, guarda-roupa, você pode colocar na bolsa, né? De vez em quando lá dá uma inalada nele. Você pode fazer um spray desengordurante. Gente, funciona maravilhosamente bem, limpa mais do que esses produtos que você compra aí que faz mega mal para a tua saúde, tá? Álcool, água, lemon e você vai usar, aproveita as vasilhas de vidro, né, que você tem, que compra, né, de suco de uva, essas coisas, compra só o spray e coloca ali, você consegue fazer, e você pode fazer um spray desengordurante com os óleos essenciais, e beleza, também você pode cuidar da beleza, você tem um blend para pele acneica, né, olha, melaleuca, copaíba e lavanda, olha que delícia, você vai usar ele para outras coisas e você já usa para cuidar da tua pele, tá, e um cero rejuvenescedor, né, quem é que não precisa? Gente, frankincense é vida, tá, coloca o frankincense com a lavanda, e você vai fazer um cero rejuvenescedor também, que faz total sentido para a sua vida, tá? Todas essas receitas aqui, vocês podem pegar no meu YouTube, tá? Eu estou fazendo toda segunda-feira, eu e vários convidados, né? Foram várias pessoas convidadas que estão fazendo. E tem lá várias receitas que você pode utilizar de maneiras interessantes. Então, aproveita, né, para você pegar as receitinhas ali e mandar para aquela pessoa que você conhece, mostrar para ela como é que faz, tá? Então, gente, olha só, eu vou parar aqui para me poder contar para vocês. Vocês perceberam que eu fui o tempo todo falando de tudo que os óleos essenciais estavam fazendo e pedindo às pessoas para anotar. Toda vez que eu faço uma apresentação dessa, as pessoas começam a lembrar dos amigos. Você começa a lembrar de um monte de gente, do que está acontecendo, do que a pessoa fez, do que deixou de fazer. E por que não você conversar com ela depois, né? A própria família. Então, já é uma lista que você faz e a pessoa entenda da importância dela fazer parte da doTERRA e como que a doTERRA é uma solução para os problemas dela. Ó, esse aqui ó, foi um dentista, junto com a Manu, né, que passou para a gente. Então, ó, bochecha anti-inflamatório, bochecho refrescante, tem várias receitas que você pode fazer com os óleos essenciais e que vai ajudar muito no teu dia a dia. Agora, normalmente eu termino assim, né? Por que eu sou doTERRA? Simples. Primeiro, todos os produtos da doTERRA são certificados. Gente, sem certificação, desculpa, né? Desde Caim lá, ó, eles faziam coisa errada. Então, por que eu vou achar que as empresas hoje vão ser boazinhas e não vão fazer? Eu preciso ter certificação. Isso é que me dá segurança, tá? Outra coisa, a doTERRA tem preocupação ambiental, não testa em animal, tem responsabilidade social e vários projetos. Então, eu amo os projetos sociais da doTERRA, porque para mim não é só o fato de eu ser beneficiado e usar o óleo essencial e a minha família tá bem, mas e o planeta? E as pessoas à minha volta? Então, cuidar do próximo, para mim, tem todo sentido. E a doTERRA ele tem um projeto de co-impacto com os produtores que é algo impressionante. Eu tive a oportunidade de ir ao Quênia, de ir à Guatemala, e ver. Na Guatemala, eu fiquei impressionadíssima quando eu cheguei num pedaço de terra pequenininho. Eles sabiam o nome do produtor, que a mulher dele estava doente, o que estava acontecendo, perguntaram por ela. Qual empresa que você conhece que tem esse cuidado e que sabe disso? Eu duvido que você vá na quitanda que tem do lado da tua casa e pergunte quem é que produz a banana, a laranja. Eles não sabem. Eles não sabem. A doTERRA sabe, ela sabe quem são as pessoas, porque a doTERRA tem um cuidado com o homem do campo. E outra coisa que a doTERRA faz, cada vidro de óleo que eu uso, né, que eu recomendo, eu estou ajudando a combater o tráfico sexual. A doTERRA tem um projeto muito sério em relação a isso. Ela tem o HOP, né, que é um óleo que a gente utiliza e que a renda dele é toda revertida para associações, e no Brasil a gente ajuda a Childhood, né, que é da Rainha Silvia, que trabalha com crianças que estão em vulnerabilidade. Gente, saber que o que eu faço para ajudar a minha família, eu estou ajudando outras pessoas, outras famílias, isso para mim não tem preço. Não é só o fato de eu conseguir, mas o que eu estou levando de legado para o mundo. Então, a doTERRA é uma empresa muito preocupada com essa parte social e isso, para mim, faz toda a diferença, tá? E usar os nossos produtos é muito simples. O sucesso na doTERRA é a coisa mais simples que tem. Você usa, porque se você não usa, me desculpa, você não sabe do que você está falando. Então, é legal você usar para você poder sentir o que os olhos podem fazer. E compartilhar a doTERRA, gota na mão, né? Você tem que levar os olhos para as pessoas poderem experimentar, porque é impressionante a velocidade com que a pessoa percebe
percebe isso. E você ensinar outras pessoas. É muito simples. E nós temos todo o suporte para ajudar você. Então, tem grupos, mentorias, treinamentos, metas, promoções e muito mais, como esse evento que a gente está fazendo hoje. Então, nós temos suporte para ajudar você a desenvolver o teu projeto da maneira que realmente você precisa desenvolver, tá? E para você começar é muito simples. Então, é só você escolher o kit. Então, tem aqui as opções do kit, todos esses olhos que eu falei, você tem a opção dele. Aí, nessa parte aqui, gente, eu falo dos kits, né? E pego a promoção que a Doterra tem. Por exemplo, a gente tem uma promoção esse mês, né, de 275 pontos, você ganhar aquilo tudo. Então, eu já começo da parte maior, mostrando o que a pessoa vai ganhar, até chegar no kit de 120 pontos, tá? Então, você vai passando todos os kits. Sempre lembrando para a pessoa que quando ela compra um kit com um difusor, ela ganha esse difusor, gente, difusor é vida. Ela vai querer ter um difusor em cada cômodo da casa dela. Então, é muito importante que ela tenha essa consciência e que ela possa fazer isso. Então, aproveita aí, coloca as promoções que tem e fala, sem medo. Sem medo, porque o que você está fazendo na realidade é levar bem-estar para a vida da pessoa. Se você não entende que você é um solucionador e que você está resolvendo problemas, você sempre vai achar que a pessoa está gastando, que está fazendo, que coisa. Vocês viram que em nenhum momento eu falei falam que o óleo essencial é caro. Não, o óleo essencial para mim é muito barato. Você tem que mudar, tá? Você tem que mudar. Você tem que falar realmente o que você acredita. Agora, isso eu acredito piamente.